Olá pessoal, hoje vamos dar início em nossa aula. Nosso assunto trabalhado de hoje vai ser referente a polinômios. Vou estar falando aí um pouco da introdução de polinômios quanto a polinômios reduzidos, certo? No final dessa aula eu vou estar postando aí a atividade, como sempre, para que vocês possam estar respondendo. E na segunda-feira a gente volta com a resolução dessa atividade para vocês fazerem a correção, correto? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. O que é um polinômio? O que seria um polinômio? Toda expressão que indica uma soma algébrica, seja adição ou subtração de monômios não semelhantes, é chamada de polinômios. Ou seja, quando a gente tem a adição de dois termos ou a subtração desses monômios não semelhantes, é chamado de polinômios. Para ele ser um polinômio, ele tem que possuir monômios diferentes, ou seja, monômios que não sejam iguais. Por exemplo, a adição de dois monômios não semelhantes são denominados polinômios. É como eu falei para vocês, né? Que monômios, eles não são semelhantes e assim são denominados polinômios. Por exemplo, a gente tem aqui o primeiro exemplo. 2x mais 6, ele é um polinômio. Por quê? Porque a gente tem dois termos, ou seja, dois monômios que somados formam um polinômio, certo? Temos também aqui 5a ao quadrado menos 3a mais 1. Ele é um polinômio, certo? Vamos para o terceiro exemplo. Menos 3r mais 1 meio s, ele é um polinômio. Como vocês podem ver, a gente tem aqui até um termo fracionário, um monômio, certo? Que somados a menos 3r formam um polinômio. Temos também a ao quadrado menos 3ab, que ele é um polinômio. Esse aqui é a subtração, ou seja, a ao quadrado menos 3ab, que formam esse polinômio. Então, aqui temos a adição, como podemos ver aqui esse primeiro exemplo. A gente tem aqui uma adição, que forma um polinômio. E esse último exemplo, a gente tem a subtração. Segundo exemplo, é uma subtração que forma um polinômio, que é a ao quadrado menos 3ab. Dependendo da quantidade de termos do polinômio, ele pode receber nome particular. Ou seja, como eu falei, dependendo da quantidade de termos. O que são termos? Termos são isso aqui. Nesse caso, 8xy, ele é um termo. A ao quadrado também é um termo. 4ab também é um termo, certo? Aqui a gente possui apenas um termo. Aqui a gente tem a subtração de dois termos. E aqui a gente tem a soma de três termos, certo? Então, temos... Aqui a gente vai ter o número de termos. Para a gente denominar um nome para cada um, a gente tem aqui o número de termos. Aqui se refere ao nome dado ao termo mediante a sua quantidade. E aqui é o exemplo que eu vou estar mostrando para vocês. Ou seja, aqui como podemos observar, a gente tem um termo que é chamado de monômio. Por que ele é chamado de monômio, professora? Porque não temos aqui um polinômio, uma subtração, vamos dizer assim, ou uma adição de mais termos. Só apenas está sendo representado 8xy, que é o termo chamado de monômio, por possuir apenas um termo. Temos aqui o binômio. O binômio, ele tem dois termos, como vocês podem ver, a classificação, dois termos.
Porque a gente tem a subtração aqui de a ao quadrado menos 4ab, que forma o binômio. Binômio porque possui mais de um termo, ou seja, dois termos. Temos também o nosso polinômio chamado de trinômio. Trinômio porque possui três termos, que é nosso x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Isso é um polinômio de três termos, certo? Também, quando temos um número qualquer com 4 ou mais termos, ele é um polinômio. Ou seja, não é porque ele possui apenas 1, 2 ou 3 termos que ele é um polinômio. Quando ele possui mais do que essa quantidade que eu especifiquei e denominei aí como monômio, binômio e trinômio, ele é um polinômio. Ou seja, como por exemplo, a elevado ao cubo menos 8 ao quadrado ab mais 8ab ao quadrado mais b elevado ao cubo, ele é um polinômio. Polinômio formado por mais de 1, 2, 3 ou 4 termos, certo? Então, esse é um polinômio formado por mais de um termo. Não vão esquecer, às vezes pode chegar em alguma atividade, ter lá só especificado como monômio, binômio, trinômio, e não lembrarem que isso também ele é um polinômio, certo? Não é porque ele só vai estar lá especificado como monômio, binômio e trinômio que você não vai lembrar que ele é um polinômio. Ele sim é um polinômio, certo? Tenho aqui observações básicas de polinômio, que diz assim: qualquer monômio é considerado um polinômio. Como eu mostrei para vocês lá naquele exemplo, o 8x ao quadrado, ele é um monômio de um termo, que é também um polinômio, certo? Chamado de monômio. Temos aqui a segunda observação. Os monômios que formam um polinômio são denominados termos de polinômio, ou seja, 8xy, ele é um termo, certo? Ele é um termo, e como eu especifiquei para vocês lá no exemplo anterior, como ele possui apenas um termo, ele é um monômio. Aí temos aqui 2xy, ele é um polinômio de um só termo que denomina o monômio. Temos aqui um segundo exemplo. 100x mais 10y mais 2, ele é um polinômio de três termos, ou seja, temos 100x, ele é um termo, seja o primeiro termo, 10y, segundo termo, e 2, o terceiro termo dessa adição que forma um polinômio de três termos, certo? Então, esses eram os conceitos básicos do polinômio. Espero que vocês tenham pegado aí um pouco dessa explicação básica. E a gente vai agora seguir aí com os polinômios reduzidos, certo? Que depois a gente vai seguir com a resolução de alguns exemplos, para facilitar aí para vocês na hora de resolver a atividade, certo?